Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar a nossa fantástica jornada através da poderosa palavra de Deus. No último episódio a gente falou bastante sobre como a lei revela o pecado e essa luta entre carne e espírito, como que a gente lidar com tudo isso. E hoje, especialmente no dia de hoje, o nosso encontro vai ser marcado por a explanação dessa luta interior. Hoje no capítulo 7, na parte 3, episódio número 963, nessa 12ª temporada, onde estamos vendo Romanos capítulo por capítulo, eu convido você a ler o versículo 14 ao 25, para a gente continuar refletindo. Escute os outros episódios, tem muita coisa legal, interessante, edificante, renovadora na palavra de Deus. É um momento precioso se debruçar sobre o texto. Aqui a gente reflete, medita sobre todo o texto e contexto, trazendo uma bagagem de mais de 30 anos de ensino e aprendizado para contribuir para o seu crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Na sessão anterior, como eu já falei, a gente viu como a alma ela é despertada pela lei. Essa obra da lei ela é uma necessidade dos nossos tempos. Agora, meus queridos, a gente precisa observar como a alma é mantida desperta pelo esse antagonismo, digamos assim, que o apóstolo usa muito, que ocorre internamente dentro da gente. Pois o evangelho ele não tem como objetivo promover em momento algum a satisfação consigo mesmo. Longe disso. É um plano para subordinar o eu ao seu legítimo soberano Salvador. Assim, meus queridos, nós não apenas somos libertados da presunção em nossa convicção e conversão, mas também mantidos livres da presunção pela lei do progresso cristão. Nessa sessão, como em outras partes de suas epístolas, o apóstolo Paulo ele revela essa lei como a do antagonismo. O espírito enfraquecido se revela um espírito militante. As tendências peculiares no coração indomável do homem são confrontadas, controladas pelo Espírito Santo. O cristão ele precisa se reconciliar com essa guerra interior. De fato, ele não está certo até que essa campanha, essa guerra do Espírito contra a carne seja iniciada. Para uma melhor compreensão, será útil observar a lei do antagonismo em seu contexto mais amplo do cristianismo. As tendências especiais e indesejáveis dos homens, o cristianismo apresentou uma oposição que no devido tempo se mostrou vitoriosa. Alguns exemplos emblemáticos bastam. Tomemos, por exemplo, o caso daqueles invasores rudes que destruíram o poder da Roma imperial. Chamamos-lhes de vândalos. Quando a gente olha para a história, aqueles soldados errantes que amavam a guerra, mas detestavam o trabalho, estavam ligados a chefes militares e, portanto, representavam uma ameaça constante à paz da Europa. O problema para o cristianismo daquela época era como conter essa disposição errante e ociosa e assentar os nômades na Europa. Veja, o antagonismo necessário foi fornecido pelo feudalismo, pelo qual os soldados foram transformados em servos e unidos aos seus chefes pela propriedade mútua da terra. Pode-se demonstrar que desse feudalismo surgiu o que chamamos de patriotismo moderno. Entenda,
Na Grécia, por exemplo, tudo que se considerava patriotismo era o amor por uma cidade. Aparentemente, nenhum homem possuía o amor abrangente que pode englobar uma terra inteira. Eles eram espartanos ou atenienses, mas não patriotas no sentido mais amplo. Aí, na esteira do feudalismo, surgiu o verdadeiro patriotismo e vastas nações foram finalmente formadas, dispostas a morrer por suas pátrias. Mas sob o feudalismo surgiu a servidão, que se mostrou apenas um pouco melhor do que a escravidão. E como o cristianismo entra aqui antagonizando esses males? Ora, a necessidade de servos no feudalismo e da escravidão no paganismo foi dela que surgiu a ideia perniciosa e equivocada de que o trabalho era algo degradante. O cristianismo, portanto, na Idade das Trevas, que alguns não acham que foi tão sombria assim quanto é descrito pela história, dedicou-se a consagrar o trabalho manual. Seguindo o exemplo dos monges, por exemplo, homens devotos e mosteiros, tornaram o trabalho manual, a agricultura e todo tipo de trabalho algo sagrado, preparando assim o caminho para o movimento industrial posterior. Veja, gradualmente a mente europeia compreendeu que não é nobre não ter nada para fazer no mundo, que não é degradante ter que trabalhar e que o trabalho pode e deve ser algo sagrado e nobre. Tendo assim antagonizado a indolência natural do homem, o cristianismo teve então que combater sua relutância em pensar por si mesmo, e isso se deu por meio da Reforma Protestante do século XVI, sob a liderança de Lutero. O problema do século XVI era levar os homens, em vez de deixar para outros a tarefa de elaborar o plano de salvação, e de os sacerdotes assumirem a responsabilidade pela sua salvação, a refletirem sobre a questão por si mesmos e a terem como advogado e mediador o único e grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. A gente vai chegar aqui em Paulo. Lutero, no seu inspirador tratado sobre a liberdade do homem cristão, não sou bom no alemão não, mas é algo como von der Freiheit der Christenmenschen, que era da liberdade do cristão, ou sobre a liberdade cristã. Esse foi um dos tratados mais famosos de Martinho Lutero, publicado em 1520, no qual ele resume a doutrina da justificação pela fé e explica como o cristão é, ao mesmo tempo, um cristão é um senhor perfeitamente livre de todas as coisas, sujeito a ninguém, e um cristão é um servo, perfeitamente dedicado de todas as coisas, sujeito a todos. E aí ele demonstra de maneira admirável que todo cristão é ele próprio um sacerdote. E assim ele libertou as mentes humanas e conferiu dignidade à raça humana. Essa lei do antagonismo que vimos em maior escala no cristianismo será encontrada na experiência individual de cada um. E aí a gente chega aqui em Paulo. Essa é a ideia da presente sessão da epístola, que aqui a gente vai observar que a lei de Deus se provando deliciosa para a alma convertida, versículos 14 e 22. O apóstolo mostra que alcançou a convicção de que a lei é espiritual e pôde dizer com sincera verdade: eu me deleito na lei de Deus, segundo o homem interior. Essa é uma grande conquista. Somente a alma renovada pode dizer isso. A lei de Deus penetra nos próprios segredos da alma, discerne os desejos e motivações do coração e fornece o padrão perfeito. Ela fornece o ideal. A lei de Deus é um ideal perfeito, apresentado a cada alma em busca de aprimoramento. E assim Deus nos fornece em sua lei um padrão perfeito, ideal de conquista, e é uma grande conquista quando somos levados a nos deleitar na espiritualidade, na plenitude e na perfeição da lei de Deus. A constante sensação de não alcançar o ideal,
A alma renovada, ela sente que de alguma forma ela não consegue fazer o que deseja. Nunca acerta em cheio. O bem que esperava fazer nunca é alcançado. O mal que esperava evitar de alguma forma acaba acontecendo. Há uma sensação constante de fracasso. A saudável sensação de fracasso permanece na alma, pois a lei perfeita ela antagoniza a conquista imperfeita. E a alma caminha com muita suavidade diante do Senhor e se esforça para agradá-lo. A causa do fracasso encontra-se no corpo da morte, o deleite na lei perfeita, o desejo por ela, são acompanhados por uma sensação dolorosa de outra lei que contraria o que é bom. Ela é chamada de pecado, pecado interior, é chamada de carne, essa parte carnal do homem que milita contra o que é espiritual. É chamada de uma lei em nossos membros que luta contra a lei de nossa mente. É chamada de a lei do pecado, é chamada de o corpo desta morte, ou este corpo da morte. Ora, que ganho é para nós nos levantarmos contra essa velha natureza interior, tomarmos o lado de Deus contra ela, lutarmos contra esse velho eu. Nunca estaremos certos até que pelo arrependimento tomemos o lado de Deus contra nós mesmos. A velha natureza precisa ser crucificada, precisa ser morta, precisa ser vencida. Oh, aleluia, nós descobrimos que não adianta culpar nossos antepassados, as circunstâncias, o ambiente. O que temos que fazer é lutar contra o nosso velho eu em prol de Deus e daquele eu melhor que Ele nos deu. E nessa guerra santa, meus queridos, Jesus Cristo é o único libertador. O apóstolo estava pronto para clamar ao pecado que habitava em nós: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quanto mais progresso se fazia, mais intensa se tornava a antipatia pela natureza maligna interior. Mas o libertador se encontra em Jesus, ele vem habitar em nós e se tornar uma melhor versão de nós mesmos. Ele habita em nós. Pelo seu Espírito Santo, esse Espírito não é apenas militante, mas vitorioso. A mente é fortalecida, a carne é combatida e o resultado é o progresso através do antagonismo. Seguimos a Cristo rumo à vitória sobre nós mesmos. Duas forças lutam eternamente pela alma do homem. Goethe, o poeta alemão, imortalizou isso para nós no seu grande drama Fausto, onde Mefistófeles, o príncipe do mal, tenta um ser humano com sucesso demais, levando aos caminhos da destruição. Milton, no seu lindo Paraíso Perdido, imortalizou isso para nós. Mas esses grandes poemas são, afinal, apenas ecos da história da queda. Aleluia, como nos é contada na Bíblia. E estas palavras de Paulo são outro eco dessa história da queda. Poderiam ter sido proferidas por qualquer um de nós. Que tolice discutir a doutrina da depravação humana como resultado da queda, quando cada homem carrega a prova disso no seu próprio peito. Graças a Deus, existe um paraíso reconquistado, assim como um paraíso perdido. Há um poder do bem, assim como do mal, atuando sobre o coração humano. Existe um poder, não nós mesmos, que produz a justiça. E algo mais do que aquele que usou essas famosas frases, palavras, quis dizer com eles, é o poder pessoal de um Salvador pessoal que desce a esse mundo pecaminoso, tenta erguer os homens novamente de sua condição caída e perdida, pelo poder de sua glória, pelo poder de seu amor e misericórdia divina.
pelo poder de sua ressurreição, pelo poder do seu Espírito, oh, aleluia, agindo nos nossos corações. A vida cristã não é marcada por ausência de luta, meus queridos, mas pela presença de Cristo na luta. Oh, glória a Deus, o conflito entre a carne e o Espírito revela que Deus está operando em nós, moldando-nos à imagem do seu Filho. A vitória não está em nossa força, mas naquele que venceu o pecado, a morte, e agora habita em nós, pelo seu Espírito. Quem batalha em Cristo pode ter a certeza de que a graça será maior do que as suas fraquezas. Aleluia. Em vez de desanimar com suas lutas, você consegue enxergá-las como parte da obra de Deus em sua santificação. A quem você tem recorrido para vencer a batalha contra o pecado? As suas próprias forças ou ao poder de Cristo? Oh, Senhor Deus, nós reconhecemos que existe uma batalha no nosso coração que muitas vezes somos incapazes de vencer por nós mesmos. Obrigado. Porque em Jesus Cristo nós encontramos o libertador que nos fortalece e nos conduz à vitória. Que o teu Espírito governe nossa mente, mortifique o pecado em nós e nos faça perseverar até o dia em que estaremos plenamente livres de toda luta. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. No próximo episódio a gente vai iniciar um dos capítulos mais gloriosos das Escrituras. Romanos 8. Nós vamos descobrir porque agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e como a vida no Espírito transforma completamente a caminhada do cristão. Tá bom? Não perca essa jornada através de Romanos. É fantástica. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.